Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu queria comentar com vocês sobre parâmetros de URL. Então vai ser um vídeo bem focado em um tema específico. De vez em quando a gente faz um vídeo assim no canal para explicar e tirar as dúvidas que vocês possam ter de parâmetros de URL, para você aprender isso de uma vez por todas. E para isso a gente vai usar o Google como a nossa grande referência. Você já vai entender como que isso vai acontecer. Então bora lá pro conteúdo e, claro, antes da gente partir efetivamente pro conteúdo, o que você tem que fazer? Olha pra minha cara, o que você tem que fazer? Você sabe. É de graça, cara. Você clicar aqui no like é de graça. E você ajuda a gente. Por que você não vai fazer isso? Tá vendo o vídeo aqui? Clica no like. Eu sei que eu falo e tem a galera que fica em casa assim. Mas clica no like aí e se inscreve no canal para ser avisado dos próximos vídeos. Então bora lá pro conteúdo efetivamente. Bom, o que é um parâmetro de URL? Eu não sei se você já reparou, eu tô aqui com o código aberto. A gente vai fazer um exemplo aqui junto. Mas um parâmetro de URL nada mais é o seguinte. Quando você pega um link, por exemplo, eu vou chegar no Google e vou pesquisar alguma coisa aqui, por exemplo, hashtag treinamentos. Hashtag treinamentos. Pesquisei, hashtag treinamentos. Ele gerou um link aqui doidão pra gente. Eu vou copiar o link, tá vendo? Ctrl C. E vou vir aqui e vou dar um Ctrl V nesse link, tá vendo? Copiei o link e colei aqui, tá vendo? É um link gigantesco, gigantesco que o Google cria pra mim. Gigantesco. Mas vamos dar um zoom aqui no início desse link para você entender o que são os parâmetros de URL. Se você reparar, quando você pesquisa alguma coisa no Google, o Google te leva para esse link aqui, que é o google.com/search, que é o de pesquisa. E em algum momento do link vai ter essa interrogação. E essa interrogação é um divisor nas URLs, nos links. Lembrando aqui, URL é a mesma coisa que um link. Então quando eu estiver falando aqui URL, pense em um link, tá? Então, essa interrogação, ele é um separador. Ele diz para o navegador, ele diz para a ferramenta que for, que tudo que vem depois da interrogação são parâmetros de URL. Então tudo que vem antes é o site que você está querendo acessar. Então google.com/search é um site. Se você copiar isso e chegar aqui e der o Ctrl V, isso aqui é um site que ele consegue carregar, tá vendo? Normalmente, independente de ter os parâmetros que estão escritos aqui ou não. Agora, esses parâmetros aqui são informações que são dadas para esse site daqui. Então, quando tem uma interrogação dessa, o que você tem que entender o que está acontecendo por trás é o seguinte. Existe algum código dentro desse site aqui que pega essas informações que estão vindo aqui nesses parâmetros de URL e trata essas informações de alguma maneira. E usa elas para escolher, para fazer alguma coisa. Por exemplo, no caso do Google, ele trata essas informações aqui para escolher quais são as informações que vão ser exibidas aqui no Google. Ou seja, se eu chegar aqui e digitar hashtag treinamentos, como que o site do Google, o google.com/search, sabe que ele tem que me mostrar esses resultados aqui? Como que ele sabe isso? Ele só sabe isso porque esses parâmetros que estão aqui do lado, eles são passados para esse link e esse link trata esses parâmetros e usa eles para escolher o que vai ser exibido no site para mim. Beleza? Esse é o objetivo dos parâmetros URL. Agora, como que eles funcionam? Se você reparar, aqui sempre tem uma chave e um valor. Uma chave e um valor. Então, por exemplo, depois da interrogação tem a chave que igual ao valor. E aí os parâmetros, eles são separados sempre por um é comercial. Então, sempre que num link você encontrar uma interrogação, ele inicia os parâmetros. Sempre que você encontrar um é comercial, você está separando parâmetros ali dentro. Então vamos ver quais são todos os parâmetros que tem aqui no link do Google. Olha só, search, aí aqui vem um parâmetro, aí você vai procurando o é comercial agora, um é comercial aqui, outro parâmetro, procura o próximo é comercial, um é comercial aqui, outro parâmetro. Vamos continuar procurando, o próximo é comercial, aqui tem aqui um é comercial, outro parâmetro, continua procurando é comercial, aqui tem outro, outro parâmetro, vamos lá, outro parâmetro. Eu vou sempre procurando o Zé comercial, tá vendo? Os Zezinhos comerciais que estão aqui. O Python, ele fez o PyCharm, ele fez aqui pra mim uma tabulação, mas não precisa dessa tabulação não. Pode sair dando Enter mesmo, olha lá. Tá vendo? Cheio de parâmetros. E esse aqui é gigante, pelo visto. Esse aqui é um parâmetro gigantesco que eu não vi nenhum é comercial aqui. Ah não, tem aqui lá no final, tem um client e aqui tem mais um. Então olha só. Dentro do Google tem todos esses parâmetros aqui quando você faz uma pesquisa. Pode ser que na hora que você fez a pesquisa tenha todos esses ou não tenha algum deles. Mas quando você faz uma pesquisa, você tem uma série de parâmetros de URL. E é sempre assim, chave do parâmetro, valor do parâmetro. Chave do parâmetro, valor do parâmetro. Chave do parâmetro, valor do parâmetro. E assim vai, assim vai, assim vai.
Agora, o que você pode fazer com esses parâmetros URL? Você tem duas grandes principais coisas que você pode fazer. Você pode criar um novo link usando esses parâmetros URL, e a gente vai fazer um exemplo agora. Ou você pode, dado um link que o site está acessando, você pode pegar as informações desses parâmetros URL. E a gente vai fazer isso também. Essas duas coisas a gente vai fazer. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é da gente pegando as informações de um link. Afinal de contas, a gente já tem esse link aqui do Google. Eu quero saber, por exemplo, quem é esse parâmetro Q. Esse parâmetro Q ele é muito comum. Quase todos os sites de busca vão ter esse parâmetro Q, que é o Q de query. Query de tipo, o que você está querendo buscar, de consulta mesmo. O que você está querendo buscar? Eu estou querendo buscar pelo termo #treinamentos. Então, eu vou voltar esse link no formato original, vou dar uns Ctrl Zs aqui para ele voltar lá no formato original dele, tudo junto aqui. Tá vendo? E vou colocar assim, ó, link vai ser igual a esse parâmetro daqui, esse link todo aqui, e vou colocar ele entre aspas. Esse aqui é o nosso link. Agora eu vou querer pegar os parâmetros que estão dentro desse link daqui. Beleza? Então vamos descobrir como que a gente vai fazer isso. Para a gente pegar as informações que estão dentro desse link, a gente vai usar uma biblioteca chamada URLlib. Você não precisa instalar ela, porque ela já vem instalada no seu Python, mas eu vou fazer assim, ó, from URLlib import urllib.parse import url parse, beleza? Então eu não estou importando a biblioteca urllib inteira. Lembrando, uma biblioteca nada mais é do que um pacotão de código com várias coisas ali dentro, várias funcionalidades ali dentro. Eu não estou importando ela inteira, eu estou pegando da parte do parse da urllib, eu estou importando só essa funçãozinha url parse, que é a única coisa que a gente vai precisar. Beleza? Você poderia importar a biblioteca inteira, mas assim eu acho que fica mais prático de você usar depois aqui no seu código. Então o que você vai fazer agora? Eu vou criar uma variável chamada do nosso link tratado, que o pessoal normalmente em inglês, se for pesquisar, chama de parsed link. Tá? Se você olhar esse termo, é justamente isso. É um link que ele já passou pelo processo de parse, ou seja, que você já... Esse processo, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o link e ele vai fazer esses desmembramentos que a gente fez antes. Ou seja, ele vai separar o que é link do que é parâmetro e ele vai separar os parâmetros entre si. Então eu vou criar aqui o meu URL tratado, que vai ser o URL parse, e aí você passa aqui para ele o seu link. Pronto. E aí esse link tratado, olha lá, se você chegar aqui e der um print nesse link tratado, ele ainda não vai estar bonitinho pra gente. Mas a gente sabe que ele já vai ter passado por esse processo aqui de URL parse, olha lá. Quando você roda aqui, ó, ele já vem melhor, ele já vem separado, ele já fala aqui, olha só, fiz alguns tratamentos para você. Ó, eu descobri que esse seu site é um site HTTPS, o link é google.com, o caminho dentro do google.com é o /search, tá vendo? E os parâmetros são os parâmetros de query, né, que você tem, são esses parâmetros aqui, tá vendo? Os parâmetros de query. Ele separa essas duas informações, parâmetros e parâmetros de query. Os parâmetros URL que a gente está chamando aqui nesse vídeo são esses parâmetros de query que você está vendo aqui, beleza? Então, eu quero pegar agora esses parâmetros URL. Tá vendo que eles estão todos juntos? Então eu tenho que fazer um segundo tratamento aqui dentro, que é, eu vou pegar esse link tratado e vou criar aqui, ó, parâmetros, vai ser o meu link tratado, ponto quem? Ponto query, tá vendo? Query, que é como que ele chama, ponto query, que é como ele chama esse campo aqui, ó, query, tá vendo? Onde tem todos os nossos parâmetros de URL ali dentro. Então, link tratado.query. Agora, se eu exibir os nossos parâmetros, olha quem são os nossos parâmetros. Os nossos parâmetros agora se tornaram... Aí, olha lá quem se tornaram os nossos parâmetros. Ele pegou só aquelas informações. Só que eu quero separar. Eu não quero que os parâmetros venham todos juntos assim. Eu quero que eles venham separadinhos. Para isso, eu vou chegar aqui e vou também importar um outro cara, que é esse cara aqui, ó, que é o parse_ques. Parse_ques. Esse cara aqui. E aí, eu vou chegar aqui do lado e vou aplicar ele, ó. Parse_ques, ou seja... É basicamente um parse, faz o processo de parse na minha query string, ou seja, no meu texto de query, nos meus parâmetros de query que a gente acabou de pegar aqui, tá vendo? Então você passa esse valor, link tratado.query, para essa função parse_ques. E aí agora sim, se você rodar, esse parâmetro que você criou aqui, ele vai vir agora num formato muito mais amigável. Olha lá, tá vendo lá? Olha lá, ele apareceu aqui o resultado para mim. Ele me diz, olha lá, ele me deu um dicionário como resposta, pô, muito melhor. Ele me deu um dicionário como resposta em que cada valor, tá vendo? É o valor de um parâmetro da minha URL. E repara o seguinte, antes no meu link, o texto #treinamentos, ele estava naquele formato de links. Eu não sei se você já percebeu isso.
Quando você tem um texto aqui, ó, por exemplo, hashtag espaço treinamentos, e ele está dentro do link, ele transforma alguns caracteres. Por exemplo, espaço, ele transforma em mais. Acento, ele transforma em outra coisa. Tio, ele transforma em outra coisa. Quando você faz esse processo de parse que a gente fez aqui, ele transforma de volta. Ele traz exatamente a informação do jeito que você precisava. Então agora você tem um dicionário dizendo para você todos os parâmetros de URL que você tinha ali dentro. Então se eu quiser saber o que o usuário buscou no Google, o que você precisa fazer? Você pega o link do Google e procura por um parâmetro específico, pelo parâmetro que. Se eu chegar aqui agora e botar aqui, ó, print parâmetros item que, tá vendo? Item que, ele vai me dizer, o cara buscou por hashtag treinamentos. Quer ver, ó? Vou rodar o código. Rodei o código, tá lá, ó. O cara buscou por hashtag treinamentos. Você pode até tirar esse outro variável, esse outro print dali, para ele exibir só a busca do usuário, olha lá, hashtag treinamentos. E aí com isso, você pode aplicar para o exemplo que você tiver. Isso aqui é muito usado quando você está trabalhando com APIs. Porque às vezes quando você está trabalhando com uma API ou quando você está fazendo web scraping, ou seja, navegando entre sites diferentes e mexendo dentro daquele site, ou na hora de você construir um site, a gente usa muito esses parâmetros de URL para passar informações de maneira dinâmica, enviar uma informação para uma API, pegar uma informação e assim vai. E aí esse processo de parse num link, ou seja, de trabalhar com os parâmetros URL de uma forma eficiente, extraindo a informação que você quiser dali de dentro, vai te ajudar a saber, por exemplo, o que o usuário está buscando. Então, por exemplo, se você estiver construindo um site como a Netflix, quando o usuário chega lá no campo de busca da Netflix e digita assim, eu quero ver The Witcher, digitou lá, o que acontece na prática? Provavelmente a Netflix envia o cara para um link de busca que tem um parâmetro The Witcher, e aí ele pega esse nome que o usuário passou ali dentro e usa esse nome para escolher quais são os filmes que ele vai exibir. E aí filmes ou séries, né? E aí ele exibe ali aqueles filmes e aquelas séries. Então o próprio site da Netflix, por trás dele, está fazendo esse processo que a gente fez aqui. Tá pegando o parâmetro da URL, tá trazendo essa informação para dentro do site e escolhendo como que ele vai abrir ali dentro de acordo com a busca do usuário que a gente extraiu dessa maneira daqui. Beleza? Beleza, agora a gente vai aprender a segunda parte, que é criar um link com parâmetros de URL. E aí, normalmente, quando você faz isso, quando você usa uma API. E a API que a gente vai usar aqui não vai ser a API do Google, não vai ser nenhuma API dessa mais complexa, vai ser uma API até mais simples, justamente para a gente focar nessa parte da construção do parâmetro URL, que é a Awesome API. Eu vou trazer aqui, ó, vou mostrar aqui para você. É a Awesome API. É uma API que eu particularmente gosto bastante de usar ela para exemplos reais, porque ela tem, por exemplo, aqui uma API de cotação de moedas. E se você reparar, no primeiro link dessa API de cotação de moedas, eu já vou copiar esse link daqui, ó, Ctrl C, e já vou chegar ele aqui lá no nosso código e colocar assim, ó, link vai ser Ctrl V. Pronto, coloquei o link aqui. E aí repara o seguinte, esse link ele vem assim, o padrão que eles falam é sem parâmetro de URL nenhum, sem informação nenhuma aqui dentro. Beleza? Só que se você for olhar os exemplos que eles dão dentro da API deles, olha lá que legal. Você tem alguns exemplos como esse daqui, que ele te dá a cotação diária de algumas moedas que você vai passar aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero ver a cotação diária do dólar. E aí, na cotação diária do dólar, ele fala, olha, esse link você precisa passar parâmetros URL. Repara que não é algo fixo. Tem algumas coisas que você passa, que você não passa parâmetros de URL naquele formato query que a gente estava usando, que é com a interrogação. Você só tem que passar aqui as coisas depois da barra. Mas tem links que ele fala, não, você vai ter que passar esse parâmetro URL. Você tem que passar o parâmetro de data de início e de data de fim. Tá vendo? Então é esse o cara aqui que eu vou usar. Normalmente, ao invés de copiar esse link padrão, eu gosto de copiar um link de exemplo, porque eu acho que o link de exemplo ele vai facilitar mais a nossa vida. Olha só, colei aqui o link de exemplo. Agora, olha lá qual é a nossa situação. Eu tenho que preencher esse link aqui com uma data de início, que eu vou colocar aqui dentro. Então, ó, já vou apagar essa data de início de exemplo que ele me deu e colocar uma chavezinha aqui nela. E a mesma coisa para a data de término. Eu vou apagar e colocar uma chavezinha já aqui nela. Por quê? Olha lá. Porque se você faz isso daqui, você troca o exemplo que ele já te dá por uma chavezinha, você só coloca um F agora aqui na frente, você sabe que aqui você pode colocar uma variável e aqui você pode colocar uma outra variável. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de data inicial. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de data final. E aí aqui dentro do link eu vou passar para ele a minha data inicial, como sendo a minha start date, e vou passar aqui a minha data final, como sendo a minha end date. Tá vendo aqui? Deixa eu tirar um pouco do zoom para você conseguir ver tudo de uma vez. Olha lá. Tenho aqui ó, a minha start date e a minha end date. Pronto.
Ah, Lira, mas se eu não tivesse o exemplo assim bonitão, o que eu ia fazer? Você ia estar assim, você ia ter o seu link assim, tá vendo? Zerado. E aí, lá na API, normalmente ele vai te falar, olha, você tem que passar os parâmetros. Quais são os parâmetros que você tem que passar? Você tem os parâmetros de path, que são os parâmetros que, ou seja, que é o caminho, ou seja, o caminho da URL normal, tá vendo? Barra não sei o que, barra não sei o que, barra não sei o que. E você tem os parâmetros de query, que são esses que a gente está trabalhando agora, que são os que vêm depois da interrogação. Então, os que vêm depois da interrogação, ele fala, você tem que passar o start date e o end date. Quando você olhar uma estrutura dessa daqui, olha, eu tenho que passar o parâmetro start date e end date na mesma hora, tem que clicar agora na sua cabeça. Opa, se eu tenho que passar esses dois caras aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou passar interrogação, start date igual a algum valor que eu vou passar para ele, é comercial, end date igual a algum valor que eu vou passar para ele. Pronto, isso aqui tem que clicar na hora na sua cabeça. Por quê? Porque você sabe que esses dois caras são parâmetros de URL que ele vai pedir para você passar. E aí normalmente ele vai te falar o formato, olha lá. Você tem que passar esses caras como texto, no formato ano, mês e dia. Ano com 4 dígitos, mês com 2 dígitos e dia com 2 dígitos. Então vamos chegar lá, vamos pegar a cotação do dólar do dia 1º de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022. Então eu vou passar aqui, ó, na minha data inicial, eu vou passar 2022, porque é ano, mês e dia, tá vendo? Ano 2022, mês janeiro 01, dia 01. Lira, por que é 01 e não 1? Porque lá na API eles falaram pra gente que tinha que ser nesse formato, 2 dígitos de mês e 2 dígitos de dia. E agora a mesma coisa pro end date. Então, ó, 2022, janeiro, 31 de janeiro. Tá vendo? E aí aqui agora, dentro do parênteses, você vai passar dentro do parênteses, dentro da chave, você vai passar a sua data inicial e a sua data final. Beleza? E aí pronto, isso daqui você vai fazer uma requisição para aquele site. Você vai pegar uma informação daquele site. Então eu construí o link e agora a gente vai usar a biblioteca requests para conseguir fazer essa requisição. Quando você se comunica com uma API, e tem um vídeo até aqui embaixo na descrição te mostrando como é que funcionam as APIs e assim vai. Caso você tenha dúvida nessa parte, eu recomendo muito que você olhe aquele vídeo. As APIs, você se comunica com elas normalmente por requisições. Você faz uma requisição para esse link pedindo uma informação e esse link te dá uma requisição como resposta, uma informação como resposta. Então, o que a gente vai fazer agora para finalizar é o seguinte, ó, vou chegar aqui e vou criar uma variável chamada requisição, que vai ser o requests.get, para a gente fazer uma requisição para esse link daqui, então requests.get desse link. Lira, por que get? Porque a gente está pegando uma informação que está nesse link daqui. A gente não está enviando uma informação para o site, eu não quero editar nada no site. Eu quero pegar uma informação que ele me disponibiliza, por isso que é um ponto .get. E lembrando, você tem que ter instalado já a biblioteca requests no seu computador. Então abre lá o seu terminal, se você não tiver instalado, e roda lá o pip install requests, beleza? Para ele instalar. Caso você já tenha isso instalado, ou caso você esteja, por exemplo, usando o Jupyter, você instala ele abrindo o Anaconda Prompt, beleza? No Jupyter é no Anaconda Prompt, no PyCharm é aqui. Se for em outro editor de código, aí você deve saber onde é no seu editor de código. E aí repara o seguinte, ele me deu aqui a requisição vai ser um request.get. O que significa isso? Significa que ele vai armazenar aqui dentro dessa requisição as informações que estavam dentro desse link. Para você ver essas informações, você tem que printar o requisição.json. Ou seja, essas informações que ele faz daqui, ele envia para o seu código no formato JSON. Para você transformar ele num formato Python, você tem que rodar o requisição.json, que ele vai transformar esse cara num dicionário Python. E aí repara o seguinte, ele me retornou um dicionário vazio, provavelmente é porque eu estou gravando muito perto dessa data e a base de dados deles ainda não atualizou, então eu vou mudar aqui para 2021 para garantir que eles já atualizaram, só para garantir que o nosso código vai funcionar. E aí repara o seguinte, ele me deu lá a cotação. E aí, se você reparar, ele me deu a cotação de um dia específico, que foi o último dia desse período aqui, ó. O último dia foi o dia 29 de janeiro de 2021. Aí você vai falar, pô, Lira, mas eu pedi a cotação de um período inteiro. Como que ele me deu a cotação só de um dia desse período? Porque se você olhar lá no Awesome API, eles têm um outro link, tá vendo? Um outro link em que é basicamente igual a esse, só que você passa aqui a quantidade, ou seja, a quantidade de dias que você quer que ele te envie de informação. Se você não passa isso, ele só te envia um dia de informação. Por exemplo, se eu quiser 10 dias de informação, antes da interrogação tem que ter esse 10zinho aqui. Então antes da interrogação, eu boto esse 10zinho, e aí eu vou rodar agora, e aí olha que legal agora. Agora ele vai me dar 10 dias de cotação. Tá aqui, ó, 10 dias de cotação.
eu tenho cada um dos dias aqui com esse timestamp, beleza? E ele me deu aqui os 10 dias de cotação. 1, 2, 3, 4, e aí você tem todas as informações aqui dentro. A partir daí, é você aprender a tratar informações, né? Ou seja, as informações que ele enviou para você, da forma que você quiser. Isso aqui é um dicionário em Python, então você tem que tratar o dicionário em Python dessa forma, e assim vai, assim vai, assim vai. Beleza? Bom, galera, espero de verdade que vocês tenham gostado. O objetivo do vídeo foi concluído, foi que era mostrar para vocês justamente como é que funciona essa estrutura de parâmetros URL, e eu espero que tenha ajudado a fazer vocês entenderem como que isso funciona, como que vocês usam isso para pegar parâmetros URL e como que vocês enviam parâmetros URL na hora de vocês criarem os links de vocês. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você quiser ver mais algum conteúdo, que eu explique mais alguma coisa, se você tem dúvida no Python, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz um vídeo para te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.